Amados, abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Capítulo 8, versículos 26 a 40. Uma correção. Falar em correção, amados, no início do culto, eu comecei assim bem naquela expectativa e tudo. Eu vi uma pessoa aqui que eu não estou recordando agora, nessa direção aqui, que era assim, o Edna e Jerônimo, a cópia do Jô, lá que agora está morando em Rio Grande. Por isso que eu orei dizendo: Senhor, pessoas de outras cidades, paguei mico, não é? Não, parece, mas não é. Parece, mas não é. Então é coisa séria, gente. Deve ser saudade. Preciso orar mais pelo Jô, então, pela Poliana. Talvez até estejam acompanhando pela internet, né? Como é que está essa questão da internet, assistindo o culto? E aqueles que estão acompanhando, recebam aí o nosso abraço também. Atos 8, amados, versículos 26 a 40. Eu quero, nesta noite, dar uma pausa na nossa exposição em Êxodo. Vamos retornar, querendo Deus, no domingo próximo, para uma mensagem de desafio à igreja, nessa noite de encerramento de missões. E quero falar sobre o tema assumindo compromisso com a evangelização. E o texto é Atos 8, 26 a 40. Acompanhe na sua Bíblia, seu celular, seu tablet, esteja acompanhando atentamente. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco, disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, quem me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se creis de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Deus captura a nossa atenção, a nossa reverência, toma a nossa inteligência cativa para aprendermos o que o Senhor tem para a gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quantas vezes nós, numa atitude contemplativa, murmuramos diante das circunstâncias sociais, políticas e econômicas desfavoráveis, e esquecemos que temos de agir hoje e agora.
Queremos deixar para outro tempo determinados compromissos que são urgentes para este tempo que vivemos. O contexto, amados, dessa passagem é de uma grande perseguição que havia em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as mais diversas regiões do mundo conhecido da época. E Filipe, que foi um dos 7 primeiros diáconos consagrados, foi justamente para Samaria. Ali ele proclamou o evangelho. No início do capítulo 8, você vai encontrar o que Deus fez através de Filipe. Como aquela cidade mudou, como ele impactou a história daquela cidade. No versículo 8 do capítulo 8, por exemplo, vai dizer que após tudo o que estava acontecendo ali, houve grande alegria. Repita comigo, grande alegria. Grande alegria naquela cidade. O evangelho, quando chega junto uma grande alegria. Provoca uma grande alegria. Filipe, amados, poderia ficar a vida inteira contabilizando os ganhos daquela grande empreitada evangelística. Poderia estar saboreando, amados, os louros de sua vitória, contemplando então quão fiel o Senhor foi em lhe dar de fato uma colheita tão extraordinária em Samaria. Mas aprove ao Senhor, amados, de que o Espírito Santo o levou para um outro desafio. E o texto que nós lemos fala desse grande desafio, em que, ao invés de ficar curtindo, celebrando em Samaria os novos convertidos, os grandes frutos que o Senhor havia feito e dado por intermédio dele, Filipe está sendo desafiado a falar de Jesus para um homem só. A matemática de Deus é absurda. Ele deixou uma multidão de crentes para cuidar de um homem só. Talvez nesta noite, meu querido e minha querida, essa mensagem é uma mensagem de apelo, de convocação. O Senhor quer levá-lo para um lugar que você não quer ir. Talvez o Senhor esteja para levá-lo para um lugar onde você pensa que não iria alguma, a não ser por compulsão divina. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu sou o Senhor da obra. Eu conheço a sua história. E eu quero contar com você. O nosso compromisso com a evangelização começa, Michael, como resultado da obediência à voz do Senhor. Os versos 26 e 27 falam que um anjo do Senhor fala com Filipe. Eu não sei quanto a você, talvez nós estejamos aqui, ou tenhamos nesta audiência, aqui embaixo, em cima, pessoas racionais por demais, para crerem de que o Senhor fala. Mas a palavra de Deus nos diz que um anjo do Senhor falou a Filipe. E lhe deu uma ordem. Porque quando o Senhor fala a um homem, uma mulher, ele não dá sugestões. Atenção, pessoal que já fez ao meu máximo. 10 sugestões ou 10 mandamentos? Deus dá ordem. Levanta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho deserto. Não era para um caminho cheio de facilidades, que desce de Jerusalém para Gaza. E o versículo 27 começa: ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. E havia um homem, um eunuco, um administrador da casa real de Candace, rainha dos etíopes, um país que na época se chamava Núbia, superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele era um judeu prosélito, um judeu convertido. Voltava para casa, sentado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Deus movimentou um homem no lugar onde ele havia tido grandes colheitas.
para fazer diferença na vida de um outro homem. Nós vivemos hoje em dia, amados e amadas, numa crise de obediência. As pessoas estão transgredindo a tudo quanto deveriam obedecer. Hoje pela manhã eu fui tomado, amados, por uma palavra no momento missionário da irmã Suelen, quando ela disse que nós devemos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Obediência é tudo, amados. Obediência é uma atitude do coração, da alma, da mente em direção a uma autoridade maior, superior, no nosso caso, ao nosso Deus. Henry Blackberry, do discipulado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, tem uma frase que é marcante: a obediência é a expressão visível, externa do nosso amor a Deus. Em outras palavras, se você não obedece, se você não obedece a Deus, você não ama. Você precisa obedecer a Deus. Você está no seu local de trabalho, você está no seu contexto familiar, você está plantado naquela vizinhança, tem muita gente querendo ir embora, mas você está ali, porque você sabe que a sua presença naquele lugar faz parte de um plano maior, faz parte de algo que você não consegue enxergar. Eu tenho um amigo pessoal que me encanta, no seu desafio, no seu compromisso de seguir a missão. Alguns de vocês conhecem, pastor Mário Freitas. Quando todo mundo está fugindo de um país, ele está indo para lá. Recentemente, ele que me contatou, dizendo: Ezequias, eu tenho aqui um pastor, treinou vários líderes na Síria, e está no Brasil há algum tempo, porque o Estado Islâmico queria a cabeça dele. Eu estou com esse homem falando em algumas igrejas, e eu estou querendo saber se você está disposto a levar este homem para falar aí em Angra dos Reis, para que a igreja acorde acerca do desafio para com a Síria, o Iraque, aquelas regiões tomadas pela influência do Estado Islâmico. O nosso compromisso é resultado de ouvirmos a voz do Senhor. Talvez o Senhor não quer que você esteja fazendo missões lá, no Oriente Próximo, mas eu tenho certeza, amados e amadas, de que há um lugar para você, a partir, sobretudo, da sua Jerusalém, do lugar onde você está. Porque se você é bênção aqui, você vai ser bênção ali e acolá. Agora, se você não é bênção nem aqui, não adianta ir para o campo. Tem gente que se apresenta para ir para o campo, como se ir para o campo fosse uma viagem de férias. Há na internet, rodando por aí, uma esquete, um teatro curto, de alguém que chega para o pastor dizendo: eu sou vocacionado para o campo missionário. Para onde você quer ir? Para Disney. Quero evangelizar o Mickey. E a gente ri e tudo, é realmente muito engraçado, mas há pessoas que infelizmente só estão dispostas a obedecer quando lhes é conveniente. É aquilo que se chama obediência seletiva. Só que obediência seletiva não é obediência. Quase obediência é uma total desobediência. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai. Isso me faz lembrar Jonas, não é? Jonas está ali sossegado em Israel, o Senhor fala: levanta-te, vai, prega para Nínive. Você está sentado demais. Meu sonho para com os nossos adolescentes e jovens é da gente organizar uma viagem com os nossos mais novos. Há algum tempo atrás entrou em contato comigo por indicação de um outro amigo em comum, não sei, essas coisas que só Deus faz. Um pastor eu ia falar um pastor de 3 corações. Ele tem um só, a cidade que se chama 3 Corações, lá em Minas. Plantando uma igreja num bairro extremamente carente. Dá para ir?
Nós temos desafios também no nosso bairro. Mas está na hora de agir. Para de ficar se emocionando só. Para de ficar reproduzindo as notícias de tragédias que estão acontecendo aqui em nossa cidade. Todo mundo está careca de saber. Alguns mais, como eu, outros menos. Está na hora de agir. Haja em obediência. Segundo ponto, Michael. O nosso compromisso com a evangelização é resultado... Dá um clique aí, Michael, por favor. É resultado da nossa sensibilidade espiritual. Repara essa questão da sensibilidade, nos versos 29 e 30. O Espírito disse a Filipe, olha só, o anjo do Senhor falou, agora o Espírito fala, aproxima-te, acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías, porque esse homem estava tão desejoso de conhecer as Escrituras que ele lia em voz alta, algo bastante comum. Ele perguntou, você está entendendo o que está lendo? Filipe, amados, viu não apenas com os olhos físicos, ele viu com seus olhos espirituais. O Espírito disse, mas Filipe teve a sensibilidade de ouvir. A questão aqui não está no mérito indiscutível de Deus falar. O Espírito falou. A questão nobre é de que Filipe entendeu que Deus estava querendo algo dele. Nós precisamos ter sensibilidade, amados, para nos reunirmos naquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. E Deus está salvando pessoas através do seu evangelho. É isso que Ele está fazendo hoje. E nós precisamos de sensibilidade espiritual. Eu tenho estado com um grupo de pastores e líderes onde temos falado sobre sensibilidade cultural. É uma temática extremamente importante. Conhecer a cultura do lugar onde estamos plantando uma igreja. Plantar uma igreja num bairro, numa cidade litorânea, é totalmente diferente de plantar uma igreja no sertão. É totalmente diferente de plantar uma igreja numa cidade do sul do país. Obviamente, amados. Mas antes da sensibilidade cultural, nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Eu fico pensando, amados, por que o Espírito falava para Filipe e ele entendia? Porque ele era íntimo do Espírito. Ele era íntimo do Senhor. Repare no drama, amados. Eu gosto de pensar o versículo 30 imaginando. A carruagem está passando. O Espírito Santo, de modo sobrenatural, coloca Filipe ali. Só que Filipe não tem uma carruagem. Porque diz o texto que Filipe correu. Olha para mim, quando Deus lhe chamar, nem sempre você vai ter a estrutura que você pensa que tem que ter. Em muitos momentos você vai ter que correr atrás, literalmente. Tem gente que fala, pastor, eu sou missionário, eu sou vocacionado, mas primeiro eu preciso ter um carro, preciso ter um curso universitário, eu preciso casar, porque como é que eu vou solteiro, e casar com uma pessoa também bonita, e vistosa, e animada, e aquela história toda. Gente, quando Deus chamar, vá do jeito que você está. E vá para correr atrás, não do prejuízo, mas do lucro. Filipe correu. Filipe correu, e Filipe ouviu o que o eunuco estava lendo. E mais do que isso, Filipe fez uma pergunta estratégica. Você entende o que você está lendo? Eu tenho certeza absoluta, amados, de que sensibilidade espiritual não se aprende nos bancos do seminário, nem nas classes de escola bíblica dominical. Sensibilidade espiritual se aprende com o joelho no chão. Se aprende com vida no altar. Qual foi a última vez que você se apaixonou por Deus a ponto de chorar por Ele? A ponto de derramar lágrimas mesmo na sua oração? A ponto de dizer, Deus, toma minha vida. Senhor, aquilo que o Senhor fez no passado, faz com a gente hoje. Deus, incendeie meu coração. Bob Pierce foi um francês, fundador da Visão Mundial, uma das mais importantes
organizações não governamentais no mundo que atua no atendimento de crianças carentes em vários países do mundo. A sede aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Bob Pierce foi chamado para o ministério quando ele ousou fazer uma oração. E a oração era: eu quero ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o teu coração, Senhor. Eu quero ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o seu coração. Isso é sensibilidade. Sensibilidade é quando o Senhor fala: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E você diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sensibilidade espiritual é saber que Deus está procurando alguém para colocar na brecha. E esse alguém é você. Eu disse no início do culto algo que eu creio de todo o meu coração. Existem coisas que você não vai fazer e outra pessoa vai fazer. Mas existem coisas, amados, na obra de Deus que só você pode fazer. Porque você é único. Sua impressão digital é única. Os traços da íris dos seus olhos são únicos. Você é o único você que existe. Um dia eu li um autor que ele estava dizendo o seguinte: quando nós chegarmos ao céu, Deus não vai falar: por que você não foi como Moisés? Por que você não foi como Abraão? Por que você não foi como José? Deus vai perguntar: por que você não foi como você? Como eu planejei que você fosse. Eu te coloquei no contexto familiar. Eu te coloquei para estudar o que você estudou. Eu te coloquei com dons e capacidades únicas. A conjugação, amados, preste atenção, de dons e talentos que fazem você uma pessoa única e especial. Na obra de Deus não existe banco de reservas. Todo mundo é titular. Agora, o que acontece é que tem muita gente que só fica na arquibancada, xingando a mãe do juiz, reclamando que o jogo está feio. Está na hora de você descer da arquibancada. Quando você recebe essa palavra, desça da arquibancada e entra no campo. Filipe, amados, teve que correr. Eu fico imaginando a cena, é engraçadíssima. Filipe ouve o eunuco lendo. E correndo ainda, fadigado, ele pergunta: você entende o que está lendo? E aí a gente aprende, terceiro ponto, Michael, por favor. O nosso compromisso com a evangelização é resultado de um preparo para a obra. Porque preste atenção, essa pergunta, você entende o que está lendo, tem que ser pergunta de quem tem bala na agulha. De alguém que sabe que vai ser feita uma pergunta, ele vai ter que explicar, tem que ter conteúdo. Ninguém pode, amados, ir para o campo missionário ou participar de um ministério na igreja local sem sentar no banco da escola dominical. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Tem gente que tem muita paixão de trabalhar, mas não gosta de aprender. A única coisa que o Espírito Santo fala com alguém que não estuda é: vai estudar, seu preguiçoso. Filipe era preparado. Por isso, no versículo 31, o eunuco responde com uma pergunta: como poderei entender se ninguém me ensina? E pediu então a Filipe que subisse e sentasse, porque coitado, Filipe já estava com a língua para fora da boca, de tanto correr. E a passagem que ele estava lendo, amados, para quem gosta de prestar atenção, é Isaías 53. Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca, na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração, porque sua vida foi tirada? E o eunuco então faz uma pergunta hermenêutica, uma pergunta de interpretação bíblica. Por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Fazer a obra de Deus sem preparo é acertar na fatalidade. Desejar fazer, querer fazer, buscar fazer sem preparo é como ter apetite e não saber comer. Amados, hoje em dia nós precisamos vencer a pobreza hermenêutica, o analfabetismo bíblico. Filipe era um evangelista preparado. Não é como alguns crentes que a gente tem hoje em dia, que falam o seguinte: isso dá para quê? O Espírito Santo revela na hora. Não.
O Espírito Santo não revela nada que não tenha sido alvo do seu estudo. Às vezes, ou muitas vezes, o Espírito Santo pode dar uma nova interpretação, um novo momento, uma nova unção, eu creio muito nisso. Mas tem que ser naquilo que você estudou, meu querido. Existem dois extremos, dois exageros na igreja evangélica brasileira: o anti-intelectualismo e o super-intelectualismo. Anti-intelectualismo, tem gente que acha que não precisa estudar. Nós temos denominações, infelizmente, hoje, que o pastor não prepara para estudar. Ele chega no púlpito e fala o seguinte: Duni Duni Te, Salamé Mingue. O texto que eu vou pregar é esse aqui. E por aí vai. Mas há também o super-intelectualismo. Tem gente que acredita que para falar de Jesus é preciso conhecer grandes ciências, e não. Deus quer contar com quem está disponível. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa estar disposto a conhecer a alma das pessoas e conhecer a verdade central das Escrituras, que é... Qual o tema central das Escrituras, gente? Qual o tema central das Escrituras, minha gente? Jesus. Tanto é que o versículo 35 vai dizer: então Felipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o quê? O Evangelho de Jesus, gente. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. As pessoas precisam ser levadas a Jesus. As pessoas precisam conhecer a Jesus. A verdade central do plano de Deus é crer que Jesus é o Filho de Deus. Se você conhecer alguém, amado e amada, que quer trabalhar na obra de Deus, mas não tem Jesus como centro da sua vida e do seu discurso, fuja desse homem. Se ele fala mais da denominação dele do que de Jesus, fuja. Se ele fala mais de dinheiro do que de Jesus, fuja. É um charlatão. O centro do Evangelho é Jesus. Lutero costumava dizer que a Bíblia em miniatura, isto é, o resumo de toda a Bíblia, é João 3,16. Quem souber, repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Fala de Jesus. Não precisa falar de mais nada, não. Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Não importa, fala de Jesus. Caim casou com quem? Não importa, fale de Jesus. Nós estamos vivendo essas coisas de debates evangélicos, eu tenho pavor disso. Debate é para sala de aula. Evangelho, igreja, é para falar só de Jesus. Só de Jesus. Quarto, Michael, fica ligado, hein? Nosso compromisso com a evangelização é resultado de um apelo correto em relação à fé. Versículo 36 diz que eles, prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Repita comigo: havia água. Então é uma evidência aqui. E o eunuco perguntou: aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Gente, quem compreende aquilo que Jesus fez na sua vida, vai querer fazer o que imediatamente? Ser batizado. Ele disse: olha, eu quero ser batizado. E Filipe disse: é permitido, se você crê de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a declaração de fé mais simples que alguém pode ter e ao mesmo tempo mais profunda. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha para mim, amado, para você ser batizado, você não precisa saber teologia. Você não precisa saber os livros da Bíblia de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Você só precisa saber e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é Buda, não é Maomé. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem,
desceram ambos à água. Olha que coisa linda. Ambos à água. Tanto Filipe quanto o eunuco, Filipe o batizou. Coisa linda, amados. Filipe o batizou. Se existe algo que precisa fazer parte de quem é discípulo de Jesus, é ter pessoas que foram batizadas por conta do seu testemunho. É uma lástima, preste atenção, o fato de que muitos crentes vão para o céu sem levar uma pessoa a Jesus. Triste. Todo discípulo é um fazedor de discípulo. Todo crente é um evangelista. Todo Filipe precisa ter um eunuco. Quem é o seu eunuco? Quem é a pessoa que você agora, preste atenção, vai estar colocando em sua mente, o seu coração, para ganhar para Jesus? Quem? Versículo 39 vai dizer que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Sabe por quê? Porque ele cumpriu o seu chamado. Terminou sua missão. Então o Espírito levou ele ali, agora o Espírito arrebata. O eunuco não mais o viu. E alegre seguiu o seu caminho. Evidência de que o eunuco realmente tinha se convertido é de que ele não ficou dependente do seu discipulador. Quem é discípulo de Jesus não fica dependente do seu discipulador, porque ele segue a Jesus. Eu fico muito preocupado quando há pessoas em nosso meio que são muito dependentes de homens, e os homens falham. Pessoas se afastam da igreja porque os seus pais na fé, ou os seus discipuladores também se afastaram. Amados, quantos de nós aqui temos pessoas que nos ganharam para Jesus que hoje estão fora do caminho? Porque nós fomos ganhos para Jesus e não para as pessoas, e nem para a denominação. Mas uma coisa que eu vibro também é que o eunuco seguiu o seu caminho alegre. Amados, eu não consigo entender como que tem ímpio que é mais alegre do que alguns crentes. Eu não consigo entender como que tem crentes que são tristes, mesmo depois de, segundo eles, terem encontrado a Jesus. Quando eu era criança, eu cantava um cântico que dizia: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Não dá. Não dá para ser triste. Por fim, Filipe vai dizer, o texto vai dizer que Filipe estava agora em Azoto, outro lugar, viajando, evangelizando todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O que a gente aprende disso daqui? Não existe aposentadoria no reino de Deus. Ele sai de uma situação, sai de Samaria, o Espírito Santo leva ele para ganhar uma pessoa só, o eunuco. Depois a gente nunca mais vai saber da história desse homem. E aí sai dali, já vai para uma outra região fazer diferença. Olhe para mim, você que está pensando, contando nos dedos, quantos dias faltam para você se aposentar? Tem gente aqui que talvez esteja contando assim, né? Faltam 1.500 dias para eu me aposentar. 1499, 1498. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Deus tem mais desafios para você. Enquanto você estiver vivo, você pode e deve ser um evangelista. Michael, aplicações finais. Quando o Espírito Santo lhe chamar, preste atenção. Quando o Espírito Santo lhe chamar, não fica sentado. Levanta-se e vá. Não fica sentado. Deus está lhe chamando nesta noite para você tirar o seu corpo nessa cadeira. Talvez essa cadeira já esteja até com o formato do seu corpo. Não, está na hora
e você partir e avançar. A segunda aplicação que eu faço para você nessa noite, preste atenção. Há muitos por aí lendo a Bíblia, mas não entendendo absolutamente nada, porque precisam que você as explique. Fica sensível. Do seu lado pode ter alguém que está recebendo uma mensagem que não entende. Pergunta para ele, você está entendendo o que você está lendo? E essa pessoa vai dizer, não, como é que eu vou entender? Eu entendo mais ou menos. Eu vou te explicar. Diga, Senhor, me dá um espírito de ousadia. Me dá um espírito de ousadia. Amados, nós não podemos mais ser covardes. Nós não podemos. Tem crente que é cheio de dedos para falar. Não tem que ser cheio de dedos, não. Porque é uma questão de vida ou morte. O evangelho não é uma questão de sim ou se não. O evangelho é uma questão de vida ou morte. Se você não falar, quem vai falar? Terceira aplicação. Deus propôs salvar homens pela loucura da pregação. Então abra a sua boca. Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 21 a 24, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Abra sua boca, pregue, fale, pregue a tempo ou fora de tempo, como Paulo disse a Timóteo. Outra aplicação. Faça como o eunuco. Conheceu a Jesus. Peça o batismo. Peça o batismo. Se não está casado, arruma o casamento. Se tem alguma pendência de vício, se vira, se arruma. Busca a libertação do Senhor. Busque ajuda. Deixa de adiar o seu batismo. Porque há um versículo na Bíblia que eu vou explicar com muito cuidado, para ninguém sair daqui dizendo que eu ensinei o que eu não ensinei. Marcos 16, 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto, presta atenção, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O fato de não ser batizado não significa que você vai ser condenado. Mas quem crê tem desejo de ser batizado. Se você crê hoje, você tem condições de ser batizado, tome essa decisão. Testemunhe publicamente daquilo que o Senhor fez no seu privado, no seu coração. E por fim, como Filipe, seja um evangelista dedicado. É um outro texto que eu quero salientar, Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Quero pedir que o Michael dê um clique. Eu quero resgatar, amados, a história deste homem aqui. O nome deste homem é John Harper. Todos aqui já ouviram falar do naufrágio do Titanic, em 1912. 1.500 pessoas perderam suas vidas. Mas o que pouca gente sabe é que este homem estava com a sua filhinha pequena na embarcação. Um pastor batista, um pregador do evangelho. Ele entende que aquele momento, 14 de abril de 1912, ele então com 40 anos de idade, era o tempo dele fazer a diferença. O que John Harper fez? Pegou o seu colete salva-vidas, deu para um homem desesperado que estava do seu lado, chamou sua filha, que carinhosamente era chamada de Nana,
colocou aos cuidados de uma parente que estava com ele e disse: leva minha filha em segurança. Eu tenho uma missão aqui. E John Harper começa a pregar o evangelho em pleno Titanic, afundando. E ele fazia perguntas do tipo: você já nasceu de novo? Você já recebeu a Jesus? Você quer confessar a Jesus aqui? E a história de John Harper iria ficar no desconhecido se cerca de 6 meses depois deste acontecido, um homem dá o seu testemunho numa igreja, dizendo o seguinte: eu sou o último convertido de John Harper. E ele dá então o seu testemunho. Durante 50 minutos, aquele homem agarrou-se a uma tábua, chegando perto de John Harper, que também estava ali à deriva. E Harper, que estava se debatendo na água, encontrou forças para dizer: você é salvo? E a resposta daquele homem foi: não! Então Harper gritou: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E antes de responder, o homem sumiu na escuridão. Mais tarde, a correnteza os aproximou novamente. E mais uma vez Harper, que estava morrendo, gritou a pergunta: você é salvo? Mais uma vez ele respondeu: não. E Harper repetiu de novo Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Harper, que estava se afogando, soltou das mãos aquele objeto que segurava na água gelada, desceu para o seu túmulo no oceano. O homem que ele tentou evangelizar confiou em Jesus. Mais tarde foi socorrido pelo barco salva-vidas de um navio, e esse sobrevivente testemunhou, dizendo que foi alcançado pelas últimas palavras de Harper: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos. Salvo. Qual será a sua postura, meu amado e minha amada, diante do testemunho deste homem que eu lhe encorajo? Na internet há um vídeo de 17 minutos, que é algo extraordinário. John Harper, o último pregador. Se você colocar o último convertido de John Harper, você vai encontrar a história deste homem. Foi tomado pelo testemunho, pela ousadia de alguém que não se preocupou consigo mesmo. E aos 40 anos, entregou literalmente a sua vida para a salvação de outros. Que o Senhor, nesta noite, nos encoraje a sermos nós também tão apaixonados, tão dedicados, evangelistas. Abaixe sua cabeça, meu querido. Abaixe sua cabeça, minha querida. Eu quero orar por aqueles que nesta noite, ouvindo essa mensagem, estão dispostas a assumirem compromisso com a evangelização. Pastor Léo e eu estamos interessados em conhecer quantos de vocês aqui nesta noite querem abrir suas casas para um pequeno grupo multiplicador. Uma noite por semana, uma tarde, quem sabe, para receber um grupo de amigos, vizinhos, parentes, para falar de Jesus. Nós também, os pastores, queremos saber quantos de vocês querem colaborar para um projeto específico, quer seja com dependentes químicos, como Haja, quer seja com visitação, ministério que o Henrique e Maria estão à frente. Quem sabe o Senhor está lhe chamando para
Você estudante, no momento do intervalo, aulas, você ter um grupo de estudo bíblico ali de 10 minutinhos. Quem sabe, na sua turma de escola mesmo, você vai compartilhar alguma coisa de Jesus ali. Quantos de vocês, talvez, são dispostos a se batizarem para serem usados nas mãos do Senhor? John Harper nos deixou o grande desafio. Não importa a situação e a circunstância, Deus quer nos usar. A melhor forma, amados, de investir a nossa vida é investir naquilo que é eterno. Você investe dinheiro no banco e um dia você vai perder. Você investe na sua saúde, fazendo academia, um dia você vai ficar velho, vai ficar fraco, vai morrer. Mas quando você investe na eternidade, você investe em vidas. Por isso eu quero convidar a igreja a ficar em pé agora. E quero que venham à frente homens e mulheres que estão dispostos a sair dessa situação de mornidão, de frieza. E estão dizendo: eu não sei o que eu quero, ou onde eu vou fazer. Eu só sei que eu ouvi a voz de Jesus. Eu posso fazer alguma coisa para Ele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Vamos lá? Venha. Vem. Está na hora de agir. Vem você. Felipe, um eunuco. Para cada Felipe é um eunuco, é um homem, uma mulher. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. Na galeria tem alguém para descer dizendo o seguinte: Senhor, eu quero ganhar vidas. Eu quero ganhar vidas. Eu não quero ir para o céu sozinho. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. 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 Há um chamado para você. Há um compromisso. Vem. Sua casa. Seu trabalho. Seu grupo na escola. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha. Vem. É você. É você. É você. É você. É você. É você. Quem ganha almas, sábio é. Vem, sai do seu lugar, vem aqui. Vem. Senhor, para o teu querer em mim realizar. Talvez você esteja fazendo um curso de inglês, você está perguntando: estou fazendo para quê? Para quê? Talvez você esteja fazendo um curso, uma faculdade, você se pergunta para quê? Porque Deus quer você no campo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. Vem, vem. Mais uma vez nós vamos cantar para você vir. Há pessoas aqui que podem dar mais. Há pessoas aqui que podem fazer mais. Para de olhar no seu próprio umbigo. Vem. 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 Chega. O chamado que um dia. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente te busquei. Aleluia. Eis-me aqui, eu estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Vamos orar, amados. Os pastores vão estar vindo aqui à frente, diáconos, líderes da igreja, para orar por estas vidas aqui. Você vai ser sentido, você vai sair do seu lugar agora certo. Eu vou orar por fulano de tal.
Ele está abrindo a casa dele, Ele está abrindo a vida, o coração dele para algo específico na obra. Então venha. É a oportunidade para você vir também, hein? A oportunidade, hein? Essa entrega. Erga suas mãos, igreja do Senhor Jesus, agora neste lugar. Eu disse que essa seria a noite da entrega. Não se trata apenas da entrega de uma oferta financeira. Nós vamos fazer festa nesta noite. Mas tem oferta financeira, amado e amada. Mas tem entrega de vida, tem renúncia aqui. Então levante suas mãos aqui para estes que estão aqui à frente. Eu não sei, amados, eu fico imaginando, nós podemos estar aqui diante de pastores, de missionários, de evangelistas. Quantas pessoas vão ser ganhas através destes aqui? Quantas pessoas? Então vem e ore. Vem à frente. Ó Deus. Nesta noite teu povo se reúne aqui. Seu povo ouviu a mensagem. Seu povo entendeu a mensagem. Nós podemos fazer mais, Senhor. Nós podemos ofertar mais. Nós podemos nos entregar mais. Ó Deus, por favor. Faça isso, ó Pai. Faça algo grande no nosso meio, Senhor. Testifique do teu nome, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, por favor. Fortaleça a sua igreja. Igreja é organismo, não apenas uma organização. No nome de Jesus. Receba nossas vidas. Estas vidas no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Mas não deixe de nos procurar. Não deixe de nos procurar. No sentido de você ser treinado, ser capacitado para a grande obra que o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém? Ainda de pé, amados, todos de pé. Nós vamos cantar o hino oficial. Chama as crianças, não é? Para participar desse momento. As crianças gostam desse momento aí de revelação do valor arrecadado. Então, vamos pegar as nossas crianças para participar. Nós vamos cantar pela última vez nessa campanha o hino oficial. Eu ia liberar o pessoal que quer ir embora, mas ninguém vai querer ir embora, né? Todo mundo vai ficar. Temos cantina hoje também. Deus realmente tem já fez uma grande colheita em nosso meio. Vou cumprir meu id, vou fazer história, vou me colocar em tuas mãos. Vou aos ribeirinhos, vou pelos becos ruas, vou abençoar minha nação. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou, por amor, só por amor de Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor de Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou,
justiça raiar como o dia, por amor, só por amor, por ti, Brasil, não descansarei, até a salvação brilhar como fogo. Aleluia! Queremos ser bênção nas tuas mãos, Senhor Jesus. Declara, igreja de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não me calarei, até a justiça raiar como o dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não descansarei, até a salvação brilhar como fogo. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não me calarei, até a justiça raiar como o dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não descansarei, até a salvação brilhar como fogo. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não me calarei, até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não descansarei, até a salvação brilhar como fogo. Aleluia! Amém. Chamar o conselho missionário para ver aqui à frente. Você que tem um Voyage preto, você está impedindo a passagem de alguém, hein? Ali. E está no estacionamento da igreja na praça, né? Já está indo já o abençoado do Senhor. Voyage preto. Vamos subir o conselho. Agradecer à igreja por todo o empenho, dedicação, os ministérios, o conselho missionário que trabalhou bastante, as cantinas. Hoje temos também a última cantina. Pode chegar mais para cá, pode chegar, espalha aí, pode chegar, o pessoal tá meio... E agora é o momento da expectativa. Eu estou com papel aqui, mas nem vi, ó. E agora, hein? Vamos lá então. Nosso 9.482 foi hoje de manhã? Hoje de manhã. Vamos lá? Essa. Aleluia! Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus! Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Foram R$ 5.832,35 só no nosso culto hoje à noite. A Deus toda a honra, toda a glória. Vamos festejar, vamos nos abraçar. Que o Senhor a todos abençoe. Uma boa semana. Tá? Vou cumprir meu índice, vou fazer história, vou me colocar em tuas mãos. Vou aos ribeirinhos, vou pelos becos suas, vou abençoar minha nação. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou, por amor, só por amor por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Multiplicar o amor de Cristo. Vou multiplicar o compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou, por amor, só por amor por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Oh, Senhor, faz de nós bênção para nossa nação. Eis aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção para minha nação. Eis aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção para minha nação. Por amor, só por amor por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como o dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Por amor, só por amor por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Por amor, só por amor por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo.